Fala aí galera, tô aqui pra trocar uma ideia com você, vamos tomar um café junto? E hoje, tô aqui pra falar sobre algo muito interessante. A Bíblia tem várias promessas pra gente a partir do momento que você aceita Jesus, que você entrega a sua vida pra Ele, você começa a entender que você não tá nessa terra à toa e que Deus Ele te ama e por isso Ele colocou muitas promessas pra gente, Ele deu várias promessas para nós vivermos. Então, tudo isso está na Bíblia, tudo isso está acessível para cada um de nós. Mas também, Deus ele é tão grande, tão maravilhoso, que além dessas promessas que é meio que para geral, assim, para todo mundo, ele também tem coisas particulares. Por exemplo, a Bíblia vai falar lá em Salmos 139 que cada um de nós fomos criados por Deus, que Deus ele conhece cada um de nós e todos nós somos diferentes. E Deus ele tem um propósito para cada um. E existem promessas particulares, existem coisas que Deus tem que às vezes é só para você ou que são particulares para cada um de nós. E a gente pode conhecer essas promessas, a gente pode conhecer isso que Deus ele tem para nós. Mesmo não precisa ser necessariamente quando você já estiver prestes a viver isso, mas muito antes Deus já pode ir mostrando para você, dando sinais, às vezes dando pistas, às vezes te mostrando aquilo que você vai viver nele. Por exemplo, Samuel foi alguém chamado muito cedo, Deus já estava falando, Deus já estava mostrando para ele aquilo que ele ia viver. Davi foi ungido rei, ainda jovem. Jesus, realmente várias pessoas ali que foram conhecendo o propósito delas muito cedo. E outra coisa também é que a gente pode estar conhecendo esse propósito, só que, e a partir do momento que a gente entende isso, a partir do momento que você fala, cara, eu nasci para isso, ou Deus tem isso para minha vida, Deus falou que eu vou fazer tal coisa, Deus falou que eu vou fazer isso ou aquilo, isso não vai causar em nós ansiedade. Mesmo que seja algo grande, você fala, cara, eu vou viver isso um dia, Deus falou comigo, mas isso não vai te trazer ansiedade. Por quê? Porque quando algo é realmente de Deus, aquilo não vai te trazer uma ansiedade, aquilo não vai te trazer um jugo, não vai te trazer um peso, ou a gente acaba errando às vezes, a gente quer tentar do nosso jeito, da nossa forma, aí a gente acaba ficando ansioso. E eu vou falar um texto aqui, lá em Gênesis 29, no versículo 20, diz assim, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Ou seja, Jacó ele tinha um propósito, ele tinha um sonho, ele tinha algo no coração dele, que era se casar com Raquel. E o que acontece? Ele serviu lá 7 anos, só que esses 7 anos para ele foi como poucos dias. Por quê? Porque ele amava ela, ele tinha um propósito, ele não estava vivendo apenas naturalmente ali, tinha algo de Deus ali naquela situação. E por isso, para ele, aquilo ali pareceu poucos dias. E às vezes Deus ele pode falar para você ali, você vai viver isso ou aquilo, e você fala, cara, vou viver isso só quando eu tiver tantos anos, ou sei lá, algo parecido. Mas quando é algo de Deus, isso não vai te trazer uma ansiedade. E o interessante é que ele trabalhou mais 7 anos para casar com ela. Ou seja, ele trabalhou 14 anos. E ele não desistiu. Ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. E o que acontece? A Bíblia vai falar lá em Lucas 3, no versículo 23, que Jesus ele começou o ministério dele quando ele tinha 30 anos. O que isso significa? Que Jesus, durante toda a história dele, ele não ficou ansioso, ele não fugiu de casa para viver o ministério dele, ele não fugiu, ele não fez as coisas de qualquer jeito, ele não foi lá, ele não fugiu do plano e do propósito de Deus. Ele começou o ministério dele com 30 anos. Ou seja, o propósito de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus ele tem para você, isso não vai te causar ansiedade. Você pode conhecer esse propósito e o tempo também ele prova se algo é de Deus ou não. Por exemplo, a Bíblia vai falar no livro de Atos que algumas pessoas tinham feito uma reunião meio que contra os apóstolos daquela época, contra aquelas pessoas que estavam pregando Jesus, começando a igreja, e eles falavam assim, olha, vamos fazer assim, se isso que eles estiverem tentando fazer não for de Deus, ou seja, ser um propósito humano, ser algo natural, ser algo deles mesmos, isso vai passar um tempo, eles vão ter um certo impacto, mas isso não vai ter uma continuidade. Eles não vão conseguir sustentar isso. Mas se isso tiver a origem divina, ninguém vai conseguir impedir eles. O que a Bíblia está querendo dizer ali? É que quando algo é de Deus na nossa vida, o tempo pode vir. As circunstâncias podem dizer ao contrário, podem dizer que não. Mas quando é algo de Deus, aquilo ali vai permanecer. O tempo não vai abalar aquilo. As circunstâncias não vão abalar aquilo. Mas aquilo ali vai permanecer.
E outra coisa também é que esse é um tempo de treinamento. A gente não pode encarar isso como um tempo que Deus está talvez castigando a gente, mas é um tempo de muito aprendizado. Porque na hora que Deus ele vir ali para cumprir tudo aquilo que ele tem, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar pronto. Ou seja, esse tempo ele serve para nosso amadurecimento, ele serve para que a gente amadureça em Cristo, ele serve para que a gente esteja preparado, porque quando chegar a hora de cumprir, quando chegar a hora de Deus falar, olha filho, agora é a hora de você viver aquilo que eu te falei lá, você tem que estar preparado, e você vai estar preparado. E se você estiver ouvindo a Ele, buscando Ele, Ele vai te preparado durante esse período. E quando você for viver aquilo que Ele tem, vai ser muito gratificante, vai ser muito bom. Então, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, eu espero que esse vídeo tenha tenha feito sentido para você. E eu queria te fazer um convite que é você se inscrever aqui no canal, se deixar o seu comentário daquilo que você foi ministrado, daquilo que Deus ele falou com você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu acredito que isso vai edificar a fé dessas pessoas e vai ser uma bênção. Beleza? Valeu!